Livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, de Joanna Weaver. Capítulo 6. O serviço da cozinha. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Eu sei quem são vocês. Os olhos do presidente chinês estavam serenos e calmos enquanto ele falava em um inglês meticuloso. Seu comentário interrompeu a conversa, que já durava quase a tarde inteira. Dom Argyll olhou o homem, não sabendo o que ele queria dizer. Era 1998. Como presidente da Associação Nacional Evangélica, o Dr. Argyll havia sido convidado para conhecer o presidente da República da China, Jiang Zemin, com a finalidade de discutir a posição do país sobre a liberdade religiosa. 10.000 cristãos foram perseguidos por sua fé, mas alguns milhares foram presos ou executados. O Dr. Argyll logo apresentou o motivo para se permitir aos cristãos a prática de sua fé. Eles serão seus melhores trabalhadores, ele disse ao presidente. São honestos e confiáveis. Mas a conversa se distanciou do assunto, que foi engolido pela postura política e gentilezas diplomáticas. Eu sei quem são vocês, repetiu o presidente Jiang, agora em voz baixa, enquanto se inclinava em direção do Dr. Argyll. Com o auxílio de um intérprete, ele contou sua história. Quando era jovem, estive muito doente em um hospital. Uma enfermeira cristã cuidou de mim. Mesmo ao final de um longo e atarefado dia, ela não ia embora antes de atender nossas necessidades. O presidente Jiang sorriu e acenou com a cabeça. Eu sei quem são vocês. Modelos de cristianismo. De todos os sinais identificadores de um cristão, Jesus disse que o amor seria o que nos revelaria. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, disse ele, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. O amor ágape deve ser a nossa marca. O amor infindável e incondicional, fluindo através de nossas vidas. O bom filéu não é o tipo de amor suficiente. Precisamos de um amor que ame o apesar de e o por causa de. Apesar da rejeição, da privação, da perseguição, nós amamos. Por causa da grande compaixão que Deus nos concedeu, nós repartimos com o mundo através de palavras e do trabalho sacrificial. Fomos cheios de um grande tesouro para um propósito, transbordar. Cristo ilustrou o amor ágape aos seus discípulos quando lavou os pés deles. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, disse Jesus em João 13:34. Ao grupo de homens cujos pés recém-lavados eram provas de suas palavras. O feito de Jesus deve ter chocado os discípulos. O Midrash dizia que a nenhum hebreu, mesmo escravo, deveria ser imposta a obrigação de lavar os pés. As ruas e estradas da Palestina eram rudes, não pavimentadas e sujas. William Barclay informa, no tempo seco eram cheias de poeira e no chuvoso eram barrentas. Acrescente o fato de que a maioria das pessoas usavam sandálias, uma simples lingueta de couro amarrada ao pé por algumas tiras, e que lavar os pés era um trabalho vil. Embora os discípulos, por tradição, atendessem às muitas necessidades de seu rabi, eles nunca cogitaram sobre uma tarefa tão imunda. Nem era esperado. Simplesmente, isso não era feito. Então, quando Jesus dobrou os joelhos para servir aos seus seguidores, foi uma demonstração viva de humildade. O mestre se tornou o menor dos menores. Depois, foram convidados e não ordenados a fazer o mesmo. É importante observar que Jesus disse apenas uma vez que estava deixando o exemplo aos discípulos. E isso ocorreu quando ele lavou os pés deles. Menciona J. Oswald Sanders. O serviço da cozinha. Como você pode ver, não é uma opção para os cristãos. Devemos passar uma boa parte do nosso tempo seguindo o exemplo do Senhor. Devemos servir os outros e demonstrar-lhes amor, e então revelar Jesus para o mundo ao nosso redor. Infelizmente, como o mundo bem sabe,
Os cristãos esquecem facilmente o porquê de estarem aqui. É fácil cair na hipocrisia de dizer uma coisa e fazer outra, ou ficar tão envolvido com as atividades religiosas a ponto de ignorar a necessidade de alcançar aqueles ao nosso redor. Não olhem para as pessoas, podemos asseverar. Olhe para Jesus. Mas embora isso possa parecer correto, a verdade solene ainda permanece. Queiramos ou não, somos o único Jesus que as pessoas veem. Dwight Moody expressa dessa forma: entre 100 homens lerá a Bíblia. Os 99 lerão os cristãos. O apóstolo Paulo compreendeu como é importante a responsabilidade de se revelar Cristo aos outros. Por mais de 9 vezes no Novo Testamento, Paulo escreveu algumas coisas relacionadas a imitem-me da mesma forma que imito a Cristo. Aqui estão algumas passagens. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4,16. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Filipenses 4,9. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Nesses versículos, Paulo não está estimulando ninguém a reproduzir a vida dele, mas a viver a vida como modelo de cristianismo. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 1:6-7. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, de maneira que vós fostes exemplo para todos os fiéis. ênfase minha. Não havia Bíblias dos Gideões na igreja do Novo Testamento. Não havia Bíblias de espécie alguma, exceto o cânon judaico. A única evidência desse novo modo de vida veio na forma de andar, respirar e viver as epístolas que encheram os salões de reuniões da jovem igreja e transbordaram pelas ruas. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Paulo lembrou aos cristãos de Corinto, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:3. Paulo disse que você é uma carta conhecida e lida por todos. Isso também vale para nós hoje. Somos a carta do amor de Deus para o mundo. Fomos separados para um propósito: comunicar sua glória ao mundo perdido e agonizante. Vida frutífera. Uma vez ouvi sobre um homem que gostava de fazer experiências com seu jardim. Ele sempre aparecia com uma forma híbrida disso ou daquilo. Sua realização premiada consistia de uma árvore híbrida. Parte ameixeira, parte damasqueiro, parte pessegueiro. Era a árvore mais loucamente misturada que você já viu. Mas aquela árvore tinha um grande problema. Sim, ela estava viva e crescia linda. As folhas estavam lá. De vez em quando, na primavera, até mesmo brotava uma flor. Mas a árvore nunca produziu um fruto sequer. João Batista notou o mesmo problema na vida de muitos de seus seguidores judeus. Ele não media palavras para adverti-los sobre a falta de frutos em suas vidas. Ele não misturava peras com kumquats. Você identifica uma árvore pelo fruto produzido por ela, disse João. E uma árvore que não produz não tem valor algum. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3:8. João estava punindo os judeus por acreditarem em seu DNA. Sua linhagem era suficiente para agradar a Deus. Não bastava ser filho de Abraão, ele disse. Era necessário viver como pessoas escolhidas para produzirem frutos dignos de sua ascendência. Se não atendessem, Deus estaria preparado para encontrar quem o fizesse. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Lucas 3:9. Da mesma forma,
Não é suficiente nos denominarmos cristãos. Devemos viver como cristãos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Disse Jesus certa vez, ao falar a respeito da vida estéril de muitos. Mateus 7:21. Macieiras produzem maçãs, ameixeiras dão ameixas. Se somos cristãos, então nossas vidas devem ser inequívocas e, obviamente, como a de Cristo. O fruto acontece. Por toda a palavra de Deus, a analogia do fruto é empregada. Os 4 evangelhos incluem a ilustração da videira e seus ramos. Dos 27 livros do Novo Testamento, 15 mencionam os tipos de frutos que devemos ter em nossa vida, incluindo o fruto dos nossos lábios. Portanto, ofereçamos sempre, por ele, a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. O fruto das nossas obras, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. O fruto das nossas atitudes. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Como posso ter a certeza de que minha vida produz esse tipo de fruto? Não é difícil. Como você sabe, o fruto não é algo que você pode sentar e fabricar em sua vida. O fruto acontece. Você se liga à videira e logo terá frutos, toneladas e toneladas de frutos. Tanto fruto que você será obrigado a repartir. Quando permanecemos no relacionamento íntimo com Cristo, de que falamos no capítulo 5, algo incrível acontece. Começamos a amar como nunca amamos antes. Nossas vidas mudam e se tornam exemplos dignos de imitação. Começamos a produzir fruto. Fruto suculento, atraente, saboroso. Frutos que relatam ao mundo quem somos e como Deus é, mesmo quando estamos presas na cozinha lavando a louça. Alegre-se na cozinha. Que meta! Está tão ligada à presença de Deus que lavar os pratos se torna um ato de adoração. Os momentos de nossa vida, até os mais cotidianos, se tornam brilhantes com Deus. No momento em que Jesus repreendeu Marta, lembre-se, ele não estava repreendendo o seu ato, mas sua postura. Ele acusou Marta não por seu serviço amoroso e cuidadoso, diz o escritor Charles Grierson, mas por permitir que o trabalho a irritasse e a agitasse e a absorvesse. O trabalho sem a espiritualidade é exaustivo e desanimado. Da mesma forma, a espiritualidade sem o trabalho é infrutífera e egoísta. Precisamos unir esses 2 fatores e fazer tudo como para o Senhor. Quando agimos assim, algo maravilhoso acontece com o nosso trabalho na cozinha. As pias se tornam um altar. Os esfregões limpam o lugar santo. As tarefas domésticas diárias que costumavam nos incomodar ou nos esgotar tornam-se oportunidades para expressarmos nossa gratidão. Servindo como Jesus. Nossa santificação não está em mudar as nossas tarefas, mas em desempenhá-las por amor ao Senhor, da mesma forma que costumamos fazer para nós mesmos. Por 3 anos e meio, Jesus de Nazaré fez exatamente isso. Ele servia em seu dia a dia. Em vez de alugar um estádio ou construir uma sinagoga e esperar que o povo viesse, Jesus ia até eles. Tinha tempo para atender às necessidades do povo. Nosso Salvador interrompeu sua caminhada para curar uma mulher com fluxo de sangue. Ele deixou a tarde livre para oferecer cola aos pequeninos. Jesus enfrentava os religiosos hipócritas e confortava as almas perdidas. Confortava cada uma delas, conforme surgia a oportunidade. É exatamente esse tipo de ministério espontâneo que Deus confia a mim e a você. Ele parece não fazer nada que não possa ser delegado às suas criaturas. Escreve C.S. Lewis. O Senhor nos manda fazer devagar
e mesmo sem jeito, o que ele poderia fazer com perfeição e num piscar de olhos. Para pessoas imperfeitas como eu e você, Deus dá o ministério da reconciliação, a tarefa de trazer a humanidade de volta para Deus. Sim, um trabalho considerável, mas não é impossível quando nos reservamos um dia e seguimos o exemplo que Jesus estabeleceu. Vejo 3 princípios básicos do ministério na vida de Cristo, que podem nos mostrar como viver no serviço frutífero da cozinha. Jesus serviu quando estava dentro de seu itinerário. Jesus serviu quando estava fora de seu itinerário. Jesus serviu de todas as formas. A patrulha da cozinha de Deus. Você quer trabalhar para o Senhor, mas não sabe o que fazer? Talvez as sugestões abaixo despertem uma ideia em seu coração para servir a Deus enquanto você serve os filhos dele. Quando começar, verá que as oportunidades são infinitas. Primeira, junte-se ao serviço secreto de Deus. Encontre formas de servir anonimamente. Envie um bilhete de estímulo, deixe um prato de biscoito na soleira da porta, responsabilize-se por uma criança no acampamento, pague a conta de energia elétrica de alguém. Segundo, dê um copo de água no nome dele. Ofereça-se para trabalhar junto com a turma das bebidas nas Paralimpíadas. Distribua picolés no parque em dias quentes. Monte uma barraca de refresco para viajantes sedentos perto de uma parada de ônibus. Terceiro, procure pela virtude que há em você. Deus sempre coloca uma pessoa necessitada em nossas vidas, para que a sirvamos. Em vez de resistir, aceite aquela pessoa como um serviço divino e ame-a como ao Senhor. Quarto, console com o mesmo consolo que recebeu. Frequentemente servimos melhor em uma área com a qual tivemos experiências. Se você sobreviveu ao câncer, pode oferecer esperança e apoio a quem recebeu o mesmo diagnóstico recentemente. Se você perdeu um ente querido, conhece as palavras que as pessoas angustiadas precisam ouvir. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Servindo dentro do nosso itinerário. Em primeiro lugar, Jesus estava disponível. Ele ministrava quando era solicitado, quando estava dentro do seu itinerário. Ele libertou o homem possuído por demônios quando passava pela província dos Gadarenos. Mateus 8, 28, 34. Em sua jornada por Cafarnaum, usou o tempo para ensinar os discípulos. Marcos 9, 33 a 37. Quando retornava de Decápolis, aproveitou a oportunidade para curar uma mulher doente e ressuscitar a jovem morta. Lucas 8, 40 a 56. Até mesmo o incidente que compõe o assunto central desse livro, a história de Marta e Maria, contada em Lucas 10, 38 a 42, aconteceu quando Jesus ia de caminho. Em vez de se apressar a Jerusalém, para onde rumava, Jesus aparentemente fez uma parada não prevista em Betânia, quando, conforme diz o versículo 38, certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Esse é o Deus que vem até nós. Quando abrimos nossas vidas, Ele entra em nossos corações e habita em nós. Então, nos convida a nos juntarmos a Ele em sua jornada. E aí entra o nosso trabalho para Deus. Deus não vem para assinar o livro de visitas. Ele vem para nos tornar seus. Jesus observou onde o Pai trabalhava e se juntou a ele. Lembra-nos Henry Blackaby, em seu livro Experiência com Deus. Jesus, por si mesmo, não fazia coisa alguma, de acordo com João 5,19. Se eu não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Esse é o segredo do trabalho da cozinha. Em vez de esperar que Deus consinta com nossos planos, sonhos e projetos,
ou de tentar impressioná-lo com nossos esforços em sua obra, precisamos simplesmente observar onde o Pai está trabalhando e nos juntarmos a Ele. Quando agimos assim, o serviço da cozinha se torna um prazer, em vez de distração. Torna-se um fluxo natural do nosso relacionamento com Deus, em vez de uma obrigação a mais que nos mantém afastadas do que realmente queremos fazer. Quando ministramos em nosso itinerário, todo dia pode ser uma aventura. Nunca vou me esquecer de uma ocasião no inverno, quando voltava para casa após a despedida de um jovem pastor. Ao atravessarmos o leste do estado de Montana, encontramos um desvio que nos tirou da estrada rural e nos levou para uma rodovia suja e cheia de neve. Quilômetros após quilômetros, nosso carro era o único veículo na vasta planície de Montana, com apenas uma cerca de arame farpado para delinear o caminho. Acho que estamos perdidos, eu disse. Não estamos perdidos, John retrucou. Volte a dormir. Como esposa obediente que sou, atendi ao pedido. Não sei a distância que percorremos, mas acordei quando o carro diminuiu a velocidade e entrou em uma pista de rolamento. A única pista que, segundo eu soube depois, John havia visto nos últimos 80 quilômetros. Estamos perdidos, ele admitiu, mas não completamente perdidos. O velho homem que veio ao nosso encontro pareceu um pouco desapontado quando John saiu do carro. Era o aniversário dele e esperava que o carro visto na pista fosse de seu filho, vindo de Minnesota, para visitá-lo. Mas o homem pareceu se animar quando conversamos um pouco e lhe demos um presente de aniversário, um bichinho de pelúcia que comprei na viagem. Havia uma lágrima em seus olhos, mas um sorriso em sua face, quando ele apertou a mão de John e mostrou o caminho para a estrada principal. Creio que quando estamos dispostos a servir como Jesus, enquanto estamos no nosso itinerário, compromissos divinos como esse começam a aparecer subitamente em todos os lugares. E se reservarmos tempo para parar e escutar, encontraremos nosso destino, mesmo quando pensamos que estamos perdidos. Saindo do nosso itinerário. No livro Love Adds a Little Chocolate, de Linda Anderson, a obrigação pode ser um embrulho adequado para o almoço, mas o amor pode resolver incluir um pequeno bilhete de amor lá dentro. O dever manda as crianças para a cama na hora certa, mas o amor dobra os cobertores e distribui beijinhos e abraços, inclusive nos adolescentes. O dever fica ofendido quando não é atendido prontamente, mas o amor aprende a sorrir e produzir a alegria de desempenhar as tarefas. A obrigação pode encher um copo de leite, mas, com bastante frequência, o amor adiciona um pouco de chocolate. Essa descrição de amor é uma linda representação do modo como Cristo conduziu sua vida. Por muitas vezes, ele foi além da obrigação e expressou o amor em ações. Ele saiu do seu itinerário para servir e creio que deseja que façamos o mesmo. Jesus devia estar exausto naquela noite que vemos resumida em Mateus 14. Há muito tempo. Durante todo o dia, as multidões o pressionavam com suas necessidades e Jesus deve ter realizado outros milagres nessa ocasião. Por que não dar asas ao pensamento e imaginar os olhos cintilantes de uma garotinha aleijada ao dar seu primeiro passo? Ou então ouvir o brado de alegria da multidão ao contemplar o milagre. Ou quem sabe, ver um homem de idade avançada agradecer a Jesus por tê-lo feito enxergar. Por esse real motivo que ele veio, para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Mas quem restauraria o coração contrito de Jesus? Seu primo João fora executado havia apenas alguns dias e Jesus estava aflito. A cidade de Tiberíades brilhou naquela noite na Galileia. Tochas clareavam
o prematuro anoitecer, iluminando o palácio do rei Herodes. Jesus soube que dentro dos seus muros havia uma bandeja com a cabeça de seu querido amigo. Agora, com a chegada da noite, Jesus queria estar sozinho. Ele precisava ficar sozinho. Apenas o Pai poderia consolar sua tristeza esmagadora e suavizar o seu cansaço. Lá está ele. Vozes ecoaram pela água enquanto a multidão se acercava do lago. Os discípulos suspiraram. Eles haviam visto a dor nos olhos do seu mestre. Ele, de igual forma, também estavam esgotados por causa das exigências do dia. Certamente, mereciam um pouco de descanso. Vamos mandá-los embora. Um dos discípulos sugeriu a Jesus. Mas Jesus disse, não. Em vez de mandar a multidão embora, Jesus foi, possuído de íntima compaixão para com ela, e curou os seus enfermos. Mateus 14:14. Ele sobrepujou sua própria necessidade e amou aquelas pessoas. Fez o que pôde para ajudá-las. E como se não fosse o bastante, providenciou o jantar para o povo faminto, peixe e pão para 5.000. A palavra usada por Mateus para compaixão nessa passagem é splachnizomai. Significa que Jesus não atendeu o povo por obrigação. Ele o serviu porque sentiu sua aflição. Tão profunda e intensa era a sua compaixão, sua splachnizomai, que Jesus literalmente sentiu em suas entranhas. Ele deixou de lado sua ferida para que pudesse assimilar a dor do povo. Deixou de lado seus desejos para se tornar o único desejo da multidão. Abandonou sua agenda para que pudesse atender a todas as necessidades daquelas pessoas. Essa é a essência do ministério que sai do itinerário. Significa colocar de lado o seu eu e atingir a verdadeira compaixão. Servindo de todas as formas. Quando você realmente é uma serva fiel, a posição ou o cargo são secundários. Você está disposta a fazer tudo o que tem que ser feito. Jesus não teve um escritório luxuoso no lado oriental de Jerusalém, com uma placa de metal na porta com a inscrição Messias. Não teve um campo de muitos acres para estabelecer seu ministério. Ele ministrava enquanto caminhava, dentro do seu itinerário, fora do seu itinerário, de todas as formas. Acho que isso é uma coisa importante para ser observada quando falamos do serviço da cozinha, especialmente nessa época de estudos motivacionais dos talentos. As últimas 2 décadas trouxeram uma onda de livros, seminários e outras oportunidades educacionais voltadas para nos despertar quanto aos nossos talentos naturais e espirituais. Essas ofertas, que variam do clássico Descobrindo seus dons espirituais ao questionário de Hauts, modificado por Wagner, sobre dons espirituais, têm ajudado milhares de cristãos a se conscientizarem dos dons especiais concedidos por Deus para a edificação da igreja. O propósito de tais contribuições era o de preparar os santos para a obra do ministério. O princípio era claro: trabalhar com os talentos dados por Deus libera em maior extensão a potencialidade ministerial e permite que os vários membros do corpo trabalhem harmoniosamente. Receio, contudo, que em vez de mobilizar o corpo de Cristo, essa ênfase nos dons seja uma cômoda desculpa para alguns de nós. Nessas circunstâncias, quando as igrejas clamam por cooperadores, temos uma razão espiritual para não ajudarmos. Não é o meu dom, podemos dizer piamente, apontando para o capítulo 12 de Romanos e 1 de Coríntios. Pastor, eu gostaria muito de ajudar, mas não tenho jeito com bebês. Não tenho talento para trabalhar com os adolescentes. Não tenho talento para trabalhar com asilos. Sou um pregador, você sabe. Não limpo banheiros. Quando a fumaça verbal finalmente se dissipa, uma pergunta ainda permanece: qual é exatamente nosso verdadeiro dom? Não quero diminuir a importância de compreender nossos pontos fortes e fracos. Há muito para ser aprendido sobre os dons ministeriais
concedidos por Deus à Igreja e sobre nossa parte no corpo de Cristo, conforme Romanos 12. Ademais, como já falamos antes, uma necessidade não é obrigatoriamente um chamado, e ninguém é chamado para fazer tudo. Por essa razão, devemos começar sempre na sala de estar, passando um tempo com Deus e perguntando-lhe o que quer que façamos. A descrição bíblica dos dons e os lembretes de servir prudentemente nunca foram desculpa para escolhermos as atividades mais confortáveis e convenientes e ignorarmos as demais. Afinal, o mesmo capítulo de Romanos, que relaciona os dons ministeriais, também esclarece que todos nós somos chamados a servir, independentemente de nossos dons específicos. Podemos ter ou não a virtude da hospitalidade, mas todos somos chamados a praticar a hospitalidade. Romanos 12, 13. Tenhamos ou não o dom de repartir, versículo 8, todos nós somos chamados a comunicar com os santos nas nossas necessidades, versículo 13. Em vez de escolhermos e optarmos por oportunidades ministeriais considerando unicamente nossos talentos e interesses, escreve Jack Hoey em Discipleship Journal. Somos instruídos a nos entregar inteiramente à obra do Senhor. Foi o que o nosso Salvador fez. Ele ministrava em todos os lugares por onde passava e de todas as formas. Parou para conversar com uma mulher solitária. Contou histórias às crianças e assou peixe para os discípulos. Jantou com publicanos e pecadores. Até mesmo chamou um deles para descer do seu esconderijo em uma árvore com o fim de compartilharem da comunhão, koinonia. Em vez de guardar sua vida, Jesus a entregou. E ele nos chama para fazer o mesmo. Quando nos entregamos para sermos usadas por Deus, não temos sempre que escolher a ocasião, o método ou o lugar de servir. De fato, algumas vezes nos encontramos não fazendo nada, a não ser orar e esperar pela orientação de Deus. Ele também serve a quem está apenas parado e a esperar. Escreveu uma vez um grande poeta inglês, John Milton. Frustrado pelas limitações da cegueira, Milton lutou contra o sentimento da inferioridade, sentimento que o impediam de ser usado por Deus. No entanto, o poeta descobriu que a chave não está em nossas ações, mas em nossa receptividade à voz de Deus e em nossa disposição para sermos usados de todas as formas apresentadas por Ele. Quando entregamos a Deus nossa disposição para servir, Ele sempre nos mostra algo que podemos fazer, e essa tarefa sempre terá algo a ver com o amor. Amor, compaixão e poder. O amor a Deus resultará naturalmente em compaixão pelas pessoas. Não podemos amar ao Pai sem amar aos seus filhos também, mesmo quando não são dignos de amor. Em sua linda obra, Love Beyond Reason, de John Ortberg, nos conta a história de Pandy, a boneca de pano de sua irmã. Ela já tinha perdido uma boa parte do cabelo, um dos braços e, genericamente falando, já nem tinha mais o enchimento, mas ainda era a boneca preferida de sua irmã. Verificando seus motivos. O serviço da cozinha é uma parte vital da vida cristã, mas nunca devemos esquecer que as razões por que servimos são tão importantes quanto o modo como servimos. Os motivos do nosso coração realmente fazem a diferença. Os motivos do nosso coração realmente fazem diferença. Jane Johnson, autora de Living a Purposeful Life, sugere uma série de perguntas úteis que podem nos ajudar a fazer o trabalho de Cristo com o coração de Cristo. Estou servindo para impressionar alguém? Estou servindo para receber recompensas materiais? Meu trabalho é afetado pelo mau humor e caprichos, meus ou dos outros? Estou usando esse trabalho para me sentir bem comigo mesma? Estou usando o meu trabalho para descobrir a voz de Deus me pedindo para mudar? Porque o Senhor não vê como vê o homem.
Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Quando descobriu-se que Pandi não estava junto com a família na volta das férias, o pai de Ortberg retornou e dirigiu de volta ao Canadá para encontrá-la. Somos uma família dedicada, escreve Ortberg. Talvez não uma família brilhante, mas dedicada. Eles encontraram Pandi no hotel envolta em lençóis. Envolta em lençóis na lavanderia, prestes a receber a lavagem da morte. O que tornou Pandi tão valiosa para aquela família? Não era a sua beleza. Era porque a irmãzinha de Ortberg a amava demais. Se você amasse minha irmã, naturalmente amaria Pandi também. Isso também acontece com o nosso Pai Celeste. Como seus filhos, somos falhos e feridos, quebrados e às vezes prostrados. Todos nós somos bonecas de pano, diz Ortberg, mas somos as bonecas de pano de Deus. E Jesus esclareceu que servir a Deus também significa servir aos seus amados. Ame-me, ame minha boneca de pano, diz Deus, escreve Ortberg. É um pacote fechado. Creio que por essa razão, em Atos 3, Pedro e João não puderam simplesmente passar pelo coxo sentado à porta do templo, chamada Formosa. Quando olharam o homem, feito uma boneca de pano amarrotada, não viram um aleijado, mas um filho de Deus. Então, eles o amaram. Quiseram ajudar. Seu amor por Deus espalhou-se naturalmente em compaixão pelo necessitado. Mas em vez de oferecer dinheiro ao homem, eles lhe deram algo ainda mais precioso, algo que todos nós devemos lembrar quando realizamos um trabalho de caridade. Não tenho prata nem ouro, disse Pedro. Então, com todo o amor e poder do Espírito Santo, Pedro continuou: mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Atos 3:6. Como você vê, a compaixão é apenas o início do que devemos oferecer às pessoas amadas por Jesus. Afinal, o mundo está cheio de obras de caridade, pessoas e fundações que dão dinheiro e tempo e fazem coisas louváveis em favor dos pobres. Sei que essa compaixão agrada ao coração de Deus, mesmo quando provém de não cristãos. No entanto, não era da caridade de Pedro que o coxo precisava naquele dia. Ele precisava de algo que não é encontrado dentro de bolsos e carteiras, ou até mesmo na solidariedade das pessoas. Aquele homem precisava de cura. Necessitava do poder de Deus para transformar sua vida. E poder foi exatamente o que ele recebeu, pela autoridade do Espírito. Pedro tomou o homem pela mão direita e o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3, 7 e 8. O que temos a oferecer? E isso, mais do que qualquer coisa, é o que o mundo precisa de nós hoje. As pessoas ouvem os sermões da TV, veem os prédios das nossas igrejas e leem os nossos folhetos, mas estão famintas pela manifestação da glória de Deus. Algo maior do que elas, algo maior do que nós. Elas querem ver a Deus. Sempre foi assim. Paulo referiu-se à mesma realidade quando escreveu em 1 Coríntios 2, 4, 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que isso era importante? Para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O mundo já tem sabedoria humana o suficiente. Se é de um pouco de know-how extra que sua vizinha precisa, ela encontrará a resposta para todas as perguntas da vida em algum programa de TV. Se tudo o que seu cunhado precisa é um conselho, ele poderá consegui-lo com os colegas de trabalho ou na internet. No entanto, não vai encontrar ali o que realmente precisa: uma nova vida. Se a sabedoria humana fosse o bastante para resolver os problemas do mundo,
estaríamos livres das guerras, da fome e das doenças, e não teríamos necessidade alguma de Deus. Obviamente, isso não aconteceu. O mundo ainda está emaranhado de discórdias, definhando com o vazio físico e espiritual, e ainda se encontra ferido e agonizante. Continua desesperado pelo tipo de cura que somente Deus pode oferecer. Seria uma boa ideia, então, se cada uma de nós parasse periodicamente durante o trabalho para o Senhor e perguntasse: em que estou confiando? Quem estou mostrando às pessoas? Porque se o nosso serviço da cozinha não mostrar Jesus às pessoas, corremos o risco de nos tornar messias substitutos. Se nós, e não Deus, nos tornarmos a fonte de esperança, acabaremos conduzindo as pessoas à decepção total. E também carregaremos a destruição completa, porque não fomos chamadas para a tarefa de salvar o mundo. Segundo Pedro e João, diante da porta chamada Formosa, não temos nada a oferecer de nós mesmos, mas em Cristo recebemos o poder de dar às pessoas o que elas mais desesperadamente precisam. Somente Deus, como você pode perceber, pode consertar as bonecas de pano. Nosso trabalho é ser apenas mensageiras, formadas à sua semelhança, cheias do seu amor e dotadas do seu poder, e presenteadas com o privilégio de repartir um Pai amoroso com o mundo órfão. Espalhando Jesus por toda parte. Conta-se a história de um garotinho que se aproximou de um evangelista depois de uma reunião de avivamento. Com licença, senhor, disse o garoto educadamente. O senhor disse que todos deveriam pedir para Jesus entrar em seus corações, certo? Certo, filho. O evangelista agachou para que pudesse olhar nos olhos do menino. Você pediu para que ele entrasse? Bem, eu gostaria, disse o menino, arrastando a poeira do chão com o bico do sapato, antes de voltar a olhar para o evangelista. Mas eu estive pensando, sou tão pequeno e Jesus é tão grande. Ele não vai caber dentro de mim e vai se espalhar por toda parte. Eis a questão, filho, respondeu o evangelista com um sorriso. Eis a questão. Não sei quanto a você, mas eu quero que Jesus seja evidente em minha vida, de modo que todas as pessoas não me vejam apenas como uma pessoa de boa índole, cheia de boas obras. Desejo que meu relacionamento com Deus seja real e vital, semelhante aos dos apóstolos Pedro e João, que era notado por todas as pessoas. Não seria maravilhoso que falassem sobre nós o que está registrado em Atos 4:13? Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Creio que foi isso que o presidente Jiang Zemin estava dizendo quando contou a Dom Argyle a história do começo do capítulo. Ele teve conhecimento da diferença através de uma vida cristã desconhecida, e isto permaneceu gravado em sua memória. Infelizmente, ao contrário de Paul Harvey, não tenho o resto da história quanto a essa narrativa particular. Cristãos chineses ainda são perseguidos por sua fé todos os dias. Oficiais chineses não dão sinais de que irão suavizar sua postura. Mas quem sabe, talvez a compaixão terna de uma mulher, uma enfermeira cristã, que, enquanto estava em sua trajetória, saiu do seu itinerário de todas as formas, possa mudar, enfim, o coração de um presidente e de seu país. Apenas uma coisa é certa: a causa de Cristo está bem viva na China, por causa de cristãos como aquela enfermeira. Cristãos que se atreveram a amar, cristãos que se atreveram a servir, cristãos que deixaram Jesus se espalhar por toda parte. Em vez de brigarem com o governo durante os últimos 40 anos de comunismo, os cristãos chineses decidiram-se a adorar e ao evangelismo, a missão original da igreja, escreve Philip Yancey em Maravilhosa Graça. Concentraram-se em mudar as vidas e não as leis. E algo inacreditável tem acontecido nesses 40 anos.
Havia 750 mil cristãos quando deixei a China. Contou a Yancey, um velho missionário, um perito sobre a China. E agora? Você ouve vários números, diz o homem, mas penso que seguramente chegam a 35 milhões. Uma vida de fato faz diferença. Sua vida, mais a minha, são duas. Vamos nos ligar à videira, para que comecemos a dar frutos. Vamos começar a levar a vida de maneira que Jesus possa se espalhar por toda parte. Vamos começar a amar de tal maneira que as pessoas apontem em nossas vidas e digam: eu sei quem você é. Ou melhor ainda, eu sei de quem vocês são, porque elas veem em nós o nosso Senhor e o seu amor.